Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Sejam todos bem-vindos ao curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim. Chegamos hoje à nossa 12ª aula do curso e o tema da aula de hoje será o jejum de Daniel. Para nós entendermos esse tema, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Então te convido, onde você está, que você feche seus olhos, eleve seu pensamento ao trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, Pai amado, iremos agora estudar a Tua Palavra. Para isso, ó Pai, necessitamos do auxílio do Teu Santo Espírito, para que nós possamos assim entender a Tua Palavra. Te pedimos Tuas bênçãos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, na aula passada nós estudamos sobre a conhecida profecia das 2.300 tardes e manhãs. E hoje iremos estudar sobre Daniel capítulo 10, onde fala do jejum de Daniel. Esse tema é um tema muito pregado sobre o jejum de Daniel. Porém, está sendo levado de forma equivocada e totalmente fora de contexto por muitas pessoas. Então, gente, hoje a nossa aula vai abordar este tema e nós iremos explanar esse assunto no seu devido lugar, tá ok? Então, para nós iniciarmos, vamos abrir nossas Bíblias. Pegue sua Bíblia, abra ela no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. A partir do versículo 1, do 1 ao 3, que diz o seguinte: No terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungir com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Gente, aqui a visão de Daniel foi no terceiro ano do rei da Pérsia, do rei Ciro. Ele teve essa visão já no terceiro ano. Ou seja, essa é a 4ª visão profética do livro de Daniel. E aqui ele vê um conflito espiritual nessa sua visão. E isso aqui aconteceu tudo após a queda de Babilônia, que foi um período pós-Babilônia, no qual ele teve esta visão. E o interessante é que ele passou 21 dias orando, jejuando e chorando. Então, que motivo levou Daniel a fazer um jejum de tantos dias, chegando a 21 dias, 3 semanas de jejum? E não somente aqui mostra o jejum, mas também mostra, além do jejum e da oração, mostra que ele também estava chorando. Então foi algo que incomodou muito a Daniel. Então vamos ver aqui o verdadeiro motivo por qual Daniel passou 21 dias jejuando, tá ok? Aqui, como eu falei antes, foi revelado uma grande batalha espiritual. Estava acontecendo aqui, estava em andamento um grande conflito espiritual. Agora, gente, vocês imaginam, se no nosso mundo nós pudéssemos abrir essas cortinas espirituais que separam o nosso mundo do mundo espiritual, se fosse aberta essa cortina, nós iríamos ver muitas e muitas coisas. Iríamos ver que do nosso lado existem muitos anjos nos protegendo, como também existem muitos anjos de Satanás querendo nos levar para o caminho da perdição. Então, Daniel, ele teve esta visão. E ele continua no versículo 4 ao 6. Vamos ler, que diz assim: No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de ofaz, o seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Esta visão deste ser divino que Daniel teve, o interessante, se nós formos agora para o Apocalipse, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, também teve uma visão muito parecida
com a visão aqui de Daniel. Por isso eu digo que os livros de Apocalipse e os livros de Daniel são livros que nós precisamos estudar fielmente, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Um livro complementa o outro. Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e 15. Vamos comparar as duas leituras, a de Daniel e agora a leitura aqui que João também escreveu. Diz assim: no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Vocês perceberam aqui a semelhança entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse para descrever este ser divino? Ou seja, aqui eles utilizam uma fraseologia para falar do mesmo evento. Então, gente, quem era aquele ser divino que aparece com essas características? Que apareceu tanto na visão de Daniel, como também na visão de João. Gente, aqui houve uma manifestação divina. E a manifestação divina, ela é conhecida como teofania. Teofania quer dizer uma manifestação divina. E quando acontece isso, é da maneira que Deus ele envia. Então enviou esse ser poderoso, que nós sabemos que aqui representa Jesus Cristo. Em Apocalipse, João teve um encontro com Jesus, porque quando iniciamos o capítulo 1, fala sobre Jesus Cristo. E aqui em Daniel também houve encontro de Daniel com Jesus Cristo. E foi essa a visão que ele teve, esse encontro. E o interessante é que os homens que ali estavam com Daniel, ele estava ali junto com alguns homens, eles não viram nada, eles não ouviram nada. Porém, eles foram possuídos de um temor tão grande que eles fugiram e deixaram Daniel sozinho. Eu queria ler aqui o restante dos versículos, a partir do versículo 8 agora, do 8 até o 13, diz assim: fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvir a voz das suas palavras e ouvindo-a cair sem sentido o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, estar atento às palavras que vou dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, gente, o interessante é que, diante da glória de Deus, da glória de Jesus Cristo, o profeta ele perde as forças, ele cai no chão sem sentido. Naquele momento ele cai por terra, sem sentido, fraco e sem nenhuma força. E assim como em Apocalipse, o interessante é que esse ser maravilhoso, ele ergue o profeta. Lá em Apocalipse ele ergue João, que estava caído como morto. E o ser divino ergue João. E agora esse mesmo ser, ele ergue o profeta Daniel. O interessante, a fraseologia sobre esses dois eventos, no qual mostra Daniel e no qual mostra aqui João, né? Então, gente, o interessante é que a oração dele foi respondida. A oração de Daniel foi respondida 21 dias após o seu jejum. E o anjo Gabriel, primeiramente, quando ele começou a orar, e de imediato veio o anjo Gabriel. E quando o anjo Gabriel veio aqui à terra, devido à súplica do profeta, e ao chegar, ele começa a lutar contra o rei da Pérsia. Quem era o rei da Pérsia, gente? Era Ciro. E ele começa a lutar por 21 dias. Agora você deve estar perguntando: Daniel, agora complicou de vez.
como é que um anjo vem do céu, o anjo Gabriel, e luta aqui contra Ciro, o rei da Pérsia. O que foi que aconteceu aí? Gente, o príncipe da Pérsia, que é Ciro, aí ele é representante de Satanás. Vocês lembram que quando nós estávamos estudando Ezequiel capítulo 28, Ezequiel 28, versículo 11, fala do rei de Tiro, que era um representante do Satanás. E agora fala aqui sobre o rei da Pérsia como um representante também de Satanás. Porém, Satanás não era nem o rei propriamente dito de Tiro e também não é o rei propriamente dito aqui da Pérsia, não era Ciro, mas sim o que estava acontecendo. Neste momento, gente, o Satanás ele estava tentando Ciro, o rei da Pérsia, aquele que assinou o primeiro decreto, a não assinar o decreto, certo? Porque esse decreto, ao ser assinado, liberava o povo de Deus para construir Jerusalém. E ali estava Satanás, ali com Ciro, para que ele não assinasse de maneira alguma. Então veio agora Gabriel, estava ali naquela peleja com Satanás para que Ciro assinasse. De um lado, Satanás queria que Ciro não assinasse, e de outro, Gabriel queria que Ciro assinasse. Então, estava naquele apelo, ambos, para que isso ocorresse. E vocês sabem que Satanás é o mestre do engano. E Satanás, sendo o mestre do engano ali, estava levando Ciro a não assinar. Aí eu fico imaginando, gente, nos dias de hoje, vocês imaginam quantos decretos foram assinados por presidentes, por governadores, por autoridades? Tantos decretos foram assinados mediante aos enganos satânicos. E estava acontecendo isso agora. Aí acontece que depois de 21 dias de peleja entre Satanás e o anjo Gabriel, quem que vem? Vem esse ser maravilhoso que a Bíblia fala. Esse ser representado no Apocalipse como Jesus Cristo. Porém aqui, ele assume o nome de Miguel. Porque Miguel, aqui, ele vem em auxílio de Gabriel para que ele possa assim resolver toda essa peleja. Então aqui novamente entra a teofania, ou seja, um ser divino é representado por uma pessoa aqui. Então, nesse momento, foi revelado Jesus Cristo, ele veio para resolver tudo isso. E ele resolve. 21 dias depois, o que acontece? Tudo é resolvido e Ciro, ele assina o decreto liberando o povo de Deus para que ele fosse construir Jerusalém. O interessante, gente, é que se nós formos relembrarmos um pouco sobre essa história da construção de Jerusalém, nós podemos lembrar o seguinte, que o decreto para o povo voltar, sair da Babilônia e retornar para Jerusalém, ele foi profetizado. Vocês lembram? Ele foi profetizado pelo profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo 25, no versículo 11 e 12, ele tinha profetizado que o povo seria entregue à Babilônia, porém, depois de 70 anos, eles iriam retornar. E aqui, já tinha passado o quê? Já tinha passado 70 anos. E aquela grande peleja era porque o povo, para voltar para Jerusalém, eles iam construir o segundo templo. Vocês lembram que o primeiro templo foi construído por Salomão. E agora, o segundo templo teria que ser construído. E Satanás não queria que isso acontecesse. Foi por isso que ele pelejou tanto para fazer com que Ciro não assinasse de maneira alguma este decreto. Porém, aqui já tinha passado os 70 anos, gente. 70 anos de cativeiro já tinha encerrado. E esses 70 anos já havia passado porque iniciou no ano 605, quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém e leva os primeiros cativos para a Babilônia. A partir daí já começou a contagem dos 70 anos. E após tudo isso ocorrido, após ter acontecido tudo isso, Zorobabel, um homem escolhido para assim liderar o povo de Deus e retornar para Jerusalém para ali construir tudo aquilo ali. Porém, quando Zorobabel, que ele chega ali, ele junta os judeus para construir Jerusalém, acontece que muitos samaritanos ali aparecem. E os samaritanos eles se oferecem para ajudar os judeus. Porém, os judeus, eles rejeitam essa ajuda vindo dos samaritanos. Vocês lembram que Jesus Cristo,
Lá em São João, capítulo 4, quando ele fala ali com a mulher samaritana, ali se mostra que os judeus não se dão com os samaritanos. Então, isso parte desse momento aqui. Porque aqui os samaritanos queriam ajudar. Porém, os judeus não aceitaram porque os samaritanos eles tinham uma religião sincretista. Ou seja, eles tinham uma religião misturada. A mistura de religião era tão grande que eles deixaram de adorar o Criador. Ou seja, quando os samaritanos foram dominados pelos assírios no ano 722, vocês lembram da história? Que Tiglat-Pileser, ele consegue ali dominar todos os assírios e ali eles são espalhados pelo mundo. Eles são levados para a Síria e ali eles passam a adorar vários deuses. E as suas religiões, ficou o quê? As religiões deles ali passaram a ser sincretistas. Eles passaram a adorar ídolos. Então os judeus, eles já tinham sido entregues como escravo para a Babilônia devido à idolatria. Então ele não queria mais cair nisso. Então eles não aceitaram a ajuda vinda dos samaritanos. E o interessante é que nessa disputa entre judeus e os samaritanos, chegou o momento da construção, os judeus ter em uma das suas mãos uma ferramenta de trabalho e na outra uma espada para se proteger dos seus inimigos. Ou seja, grande furor Satanás tinha para que aquele templo não fosse construído. Porém, a construção continuou. O que acontece? Os samaritanos, eles passam a alugar conselheiros que eram influentes do rei para levar fatos que não existiam ao rei da Pérsia para assim embargar aquela construção. E foi isso que aconteceu, gente. Foi isso que aconteceu. A construção ali ela foi embargada e quando a construção foi embargada, os judeus não tinham mais o que fazer, foram construir as suas casas e passaram a esquecer do templo. Então tudo isso aí chamou muita atenção de Daniel. Esse conflito entre o bem e o mal chamou tanta atenção que Daniel resolveu fazer o jejum. E esse jejum durou 21 dias até ser resolvido. Por isso que Daniel chorava tanto. Porque Daniel queria muito que aquele templo fosse construído, que os judeus voltassem novamente a adorar ao Senhor em seu santo templo. Gente, e após tudo isso, após os 21 dias de jejum de Daniel, após ele ter orado, jejuado, chorado, após Gabriel ter vindo e ter batalhado com Satanás, e depois Miguel ter vindo e ter resolvido tudo, o que acontece? O decreto é assinado, amém? O decreto foi assinado. Primeiramente, ele foi assinado por Ciro. Se nós abrirmos nossa Bíblia aqui no livro de Esdras, voltar um bocadinho aqui, vamos abrir aqui no livro de Esdras, no capítulo 1 de Esdras, e o versículo 2 e versículo 3 diz assim, capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Amém? Aqui foi quando Ciro, ele assina o primeiro decreto. E quando Ciro assina o primeiro decreto, ele libera o povo para ir, para construir Jerusalém, para construir o templo do Senhor. E se nós formos aqui no capítulo 6 de Esdras novamente, do sacerdote Esdras, versículo 14, diz o seguinte, 6,14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram o segundo mandato do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Vocês lembram que na aula passada nós falamos que foi preciso os 3 decretos do Ciro, de Dario e de Artaxerxes. E a partir do último decreto foi que eles conseguiram ali terminar o grande templo de Jerusalém. Então, gente, a batalha espiritual foi tão acirrada, mas tão acirrada,
que para sair do papel, para ser construído, o povo ser liberado, precisou de 3 decretos. No final do terceiro, aí sim, o povo saiu sendo liderado por Zorobabel, que ao chegar em Jerusalém se tornou governador. Então ali, as muralhas foram levantadas, o templo foi construído e ali foi o que? Foi inaugurado. E o mais interessante, gente, que naquela inauguração, ali existiam 2 profetas que estavam presentes naquela inauguração. Ali estava presente, como eu li aqui em Esdras, estava presente Zacarias e Ageu. E agora o povo, ele estava um pouco triste com a construção do templo, porque eles achavam que não estava completo, porque não existia mais a Arca da Aliança no lugar santíssimo. O templo antigo, que foi construído por Salomão, ele tinha a Arca da Aliança no lugar santíssimo. Porém, a Arca da Aliança tinha o quê? Tinha sumido. Como eu falei nos primeiros estudos, homens santos chegaram lá antes de Nabucodonosor levar a Arca da Aliança, ele levou somente os utensílios. Mas antes dele levar a Arca da Aliança, homens santos chegaram ali, levaram a Arca da Aliança e esconderam em uma caverna no qual está oculta. E agora o povo triste porque não existe mais a Arca da Aliança, o profeta Ageu se levanta e diz o seguinte: a glória desta casa será muito maior do que a primeira. E nós começamos a pensar por que a glória dessa casa será bem maior do que a primeira, não é isso? Porque foi nesse templo, construído aí por Zorobabel, na época de Esdras, na época de Neemias. Foi nesse templo aí que entrou o desejado de todas as nações. Foi nesse templo que a Bíblia fala, em Lucas 4:16, que no dia de sábado, segundo o seu costume, Jesus Cristo, ele entra no templo, ali ele se levanta, pega o livro do profeta Isaías e passa a ler. Foi nesse templo que entrou Jesus Cristo. Foi por isso que a glória dessa casa foi muito maior do que a primeira, porque nesse templo habitou o Deus Todo-Poderoso, em forma humana, que foi o Deus homem Jesus Cristo. Ele aqui habita, como foi mostrado na Bíblia. Gente, o interessante é que Daniel, ele não foi para Jerusalém. Daniel, ele fica em Babilônia. Por que Daniel não foi? Porque Daniel já era um ancião, ele já estava assim muito avantajado em dias, estava muito avançada a sua idade. Então Daniel não foi porque de Babilônia até Jerusalém eram mais ou menos equivalente a 1.440 quilômetros. 1.440 quilômetros é muito longe. Então Daniel não foi, porque era uma viagem muito desgastante e porque ele estava avançado em dias. Então ele fica ali na Babilônia, porque ele estava já bem idoso. Porém, existiam muitos dos judeus novos que não quiseram ir, porque eles já estavam enraizados ali em Babilônia, eles já estavam com seus comércios, eles praticamente ficaram ali porque já estavam bem estabilizados. Porém, nós sabemos que o sofrimento veio na vida deles com o tempo. Lendo o livro de Esther, nós sabemos o sufoco, o sofrimento, a perseguição que eles passaram naqueles momentos através do rei Assuero. Então, gente, à frente de Daniel, ali naquele momento, estava um grande conflito entre o bem e o mal. E o que foi que Daniel fez? Ele começou a orar, ele começou a jejuar. Então, Daniel, ele orou, ele jejuou. Então, o verdadeiro motivo do jejum de Daniel foi esse. Foi um motivo espiritual. Ele buscou por espiritualidade para que algo fosse resolvido. Agora, imaginem, gente, o conflito espiritual que está ocorrendo ao nosso redor. Vocês já pararam para pensar em tudo isso? Então, eu digo uma coisa para você. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos passar mais tempo em jejum. Porque o conflito é tão grande ao nosso redor que nós só iremos vencer quando nos aproximarmos de Jesus. E nós só iremos nos aproximar de Cristo através de muita, mas de muita oração. Vocês imaginam? Nós, meros mortais, temos o privilégio de nos achegar diante do Autor do Universo através de oração. Por isso, não deixe a oração de lado. Ore ao Senhor. E para encerrar, no capítulo 10 de Daniel, no versículo 19, diz o seguinte:
Daniel 10, versículo 19. E disse: Não temas, homem muito amado, o Pai seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Amém? Glória a Deus por isso. Quando Daniel viu que foi resolvido esse grande conflito, ele se fortaleceu. Então, meu querido, minha querida, que nós possamos cada vez mais nos fortalecer através do estudo da Bíblia, através do estudo das profecias, que nós possamos nos fortalecer através da oração, através do jejum, porque dias maus estão vindo, que nós possamos estar de pé, próximo a Jesus e possamos cada dia mais refletir o caráter de Cristo nas nossas vidas. Este é o meu desejo, esta é a minha oração. Que o eterno Deus continue abençoando você e toda a tua família ricamente. Que nós possamos buscar ao Senhor e escolher a Jesus.